mediante. Então, assim, a cópia de documentação necessária à prática de ato notarial de registro. Ele pode ser utilizado uma fotocópia, a microfilmagem ou ainda o documento eletrônico, desde que armazenado em banco de dados permanentemente disponível, tá? Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, a microfilmagem e o documento eletrônico, não subsiste a obrigatoriedade de conservação física dos documentos na respectiva serventia, ou seja, se for fotocópia, tem sim a obrigatoriedade de conservação física. Sendo microfilme ou documento eletrônico, não precisa da conservação física dos documentos, não precisa materializar esses documentos, tá? Nem a microfilmagem nem o documento eletrônico para que seja arquivado na serventia. Qualificação do interessado, artigo 476. Diga. Em relação ao número de folhas, é só o visitas e correções que são 100 páginas, né? As outras não tem especificação. Não, ele ainda não, salvo engano, não tem menção. É o específico, acho que está em cada capítulo deles, mas ainda assim, acho que do RCPN não menciona nada, segue o que está lá na 6.015, tá? O de 300 e 150, né, para o livro E, eventualmente. Do Notas, se eu não me engano, que tem. Acho que tem previsão do livro de notas. Tá? Que ele fala do livro de escrituras, procurações, testamentos, etc. Ele fala da quantidade de páginas. Registro imobiliário também não fala, porque eu já adoto o sistema de fichas, né? Então não fala-se mais nem número, né, de folhas. E o mesmo também, basicamente, para RTD e RCPJ. Porque isso aqui, as normas aqui são bem avançadas já nesse aspecto eletrônico. Tá? Mas, salvo engano, acho que só o Notas fala do número, a quantidade, que nem o protesto fala alguma coisa. 476, a qualificação do interessado deverá conter, ressalvadas as proibições legais, todos os dados possíveis de identificação, como nacionalidade, profissão, idade, tá? É um critério bem peculiar daqui, a exigência de idade está na qualificação, não é muito comum. O número de inscrição do CPF para pessoa física ou CNPJ, no caso de pessoa jurídica. Documento de identificação, estado civil, domicílio e endereço completo, vedadas as expressões como residente neste município ou distrito. Tá? Então, isso aqui é uma prática muito comum, né? Falando de tal, residente neste município. Não, coloca-se sempre no município tal, no município do distrito XYZ, tá? Porque pode ser que futuramente aquele município troque de nome, seja elevado a uma de comarca, aquele distrito, subdistrito seja elevado a município, nunca se sabe. Aí ficar vinculado nisso à leitura pode complicar um pouquinho para a futura utilização desses documentos. Nomes são compostos por prenome e sobrenome, vedadas abreviaturas nos atos notariais e registrais. Cuidado, viu? A gente teve uma segunda fase recentemente lá no estado do Amazonas, lá que duas partes compareciam, queriam lavrar uma escritura pública de declaratória de união homoafetiva e queria que não constasse os nomes completos. E teve gente que lavrou abreviado e conseguiu com o mandado de segurança ir para a fase oral do concurso. Uma coisa bem estranha, né? Porque geralmente você tem que identificar a pessoa de maneira perfeita, né, numa escritura pública. E perfeita não tem a abreviatura. Tá? Ou seja, esse pedido de sigilo, lógico que não faz sentido algum. Tá? Porque o livro ele tem todas as informações, é vedada a abreviatura, isso é uma regra quase que implícita, né, da atividade notarial. Tá? Então, a notarial também é registral, tá? Então, eventualmente, sempre, né, composto por nome, prenome e sobrenome. Artigo 478, o interessado poderá identificar-se cédula de identidade, passaporte, carteira nacional de habilitação. Cuidado, não se fala nada aqui, tá, a respeito de validade da CNH. Tá? Então, simplesmente CNH. Tá? Estando válido ou não. Lembrando que a validade da CNH é para fins meramente de licença, é uma taxa de polícia para autorização de dirigir. Não tem nada a ver com a identificação. Continua sendo um documento hábil, desde que a foto seja compatível, né, com a verificação daquela pessoa. A identificação, né, da pessoa. Carteira de identificação fornecida pelas Forças Armadas ou pelos Conselhos de Fiscalização de Profissões regulamentadas. A carteira de identidade funcional expedida por órgão da União ou dos Estados. A CTPS emitida a partir de 1º de janeiro de 2010, que é aquela CTPS já, né, a de forma eletrônica, né, já tem muito mais segurança, não é aquela que vem com a fotinha colada, né, lógico. Essa aqui já é aquela que já vem impresso, né, em colorida a foto. Certificado de reservista que contém os elementos de identificação do portador. Aqui o negócio é meio complicado, porque a reservista ainda é colado. Então, para trocar a foto é uma simples, fácil e muito rapidinho, né? Mas aí eles permitem aqui a reservista. E é meio que particular daqui, tá, a reservista. Geralmente as outras normas dos estados não têm essa possibilidade da reservista. E a carteira de identidade do estrangeiro, tá, o chamado RNE, tá, o Registro Nacional de Estrangeiro, emitido pela Polícia Federal. O estrangeiro será identificado por seu passaporte, salvo se houver tratado internacional que permita a aceitação de documento de identificação do seu país. Exemplo, Mercosul. Argentina, Uruguai, Paraguai, esses podem tranquilamente entrar no Brasil e se apresentar os registros,
cédulas de identidade de seus países. Cuidado, tá? CNH estrangeira, não. O decreto que prevê, tá, o Mercosul não prevê CNH. Tá? Para quem já foi uma vez para a Argentina e levou CNH para se identificar lá, teve problemas para entrar. Então chega na alfândega, não entra mesmo. Ou é o RG ou entra com o passaporte. Tá? Então isso vale para todos os países. Tá? Pode ser que o examinador ele venha induzir vocês, lógico, ele perguntar a minúcia do Mercosul seria uma sacanagem. Mas cuidado, caso pergunte, é a cédula de identidade ou, eventualmente, o próprio passaporte quando se trata de países do Mercosul. O estrangeiro poderá fazer prova de idade, estado civil e filiação. Aqui, tá, é uma especial aqui, isso aqui caiu lá na primeira fase do Rio Grande do Sul, tá? Para quem fez lá vai lembrar desse aqui, do atestado consular. Tirou o sono de muita gente isso aqui. Tá lá na resolução 155 do CNJ. Tá? Isso aqui traz essa possibilidade do atestado consular para prova, tá, de identidade, de idade, né, estado civil ou filiação. E é um pouco mais flexibilizada nesse caso. Então a cédula especial de identidade, o passaporte, o atestado consular ou a certidão de nascimento traduzida e registrada em serventia de registro de títulos e documentos. Tá? Lembrando que aqui o registro é tanto da certidão como também da tradução, tá? Não o registro de somente um deles, são os dois que são registrados no RTD. Será admitida a prova do estado civil e filiação também por qualquer documento oficial de acordo com a legislação do país de origem e para os imigrantes que se encontram na condição de refugiado, apátrida, asilado ou em acolhimento humanitário, será aceita a declaração testemunhal como prova de estado civil e de filiação. Pensem num parágrafo perigoso, tá? Na prática, a gente evita ao máximo aplicar isso aqui. É assim como lá o 215, né, salvo engano, do Código Civil, né, que na ausência de documentos, etc., 2 pessoas atestando que a pessoa é ele. Eu nunca lavrei uma escritura desse jeito e também não pretendo fazer isso nunca na minha vida. E chega 2 malucos lá falando que o cara é o Ike Batista, veio vender a IBX para alguém, você vai fazer o quê? Você vai falar que está certo? Lógico que não. E depois de alertar as partes e fazer tudo e der o problema todo, você com certeza vai ficar alegando que, não, mas o Código Civil me permite fazer isso. Não é o melhor caminho. Tá? E aqui essa questão de filiação, principalmente se tratando de refugiado, apátrida, asilado ou em acolhimento humanitário, é uma função meio que dupla, né? Porque com o novo Estatuto da Migração facilitou muito. E com o problema que a gente está tendo na Venezuela, é comum eles atravessarem a fronteira lá em Pacaraima entrando sem documento algum. Agora, facilitar essa parte de admitindo aqui a prova, né, de estado civil e filiação por qualquer documento ou até por a prova de estado ou por declaração testemunhal é uma coisa muito difícil, tá? É bem complicado controlar isso. Tá, mas eventualmente, caindo na prova, ok. Numa segunda fase, se tiver que dissertar sobre isso, aí é a hora de descer a pancada e trazer os prós e contras disso aqui. O pró é o lado humanitário, lógico, né? Coitado deles que estão saindo de lá numa situação extremamente grave, né? Sem documento algum. Por outro lado, você tem uma segurança toda de um sistema, principalmente dentro do sistema imobiliário, né? Assim por dizer, que precisa ser protegido justamente com o filtro passando pelos cartórios. Tá? Então isso aqui tem que trabalhar com um pouquinho de dedos. Mas se cair na prova, não assustem, tá? A declaração testemunhal serve para comprovar esse caso, estado civil e filiação. Se qualquer interessado não souber o idioma nacional e o delegatário não entender aquele em que se expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete ou, não havendo, outra pessoa capaz, a juiz do delegatário, que tenha idoneidade e conhecimento suficiente. Então, aqui são 3 hipóteses, tá? Eventualmente, o delegatário conhecer o idioma estrangeiro, se ele não conhecer o tradutor público juramentado e não ter o tradutor público, aí uma pessoa idônea que tenha conhecimento suficiente. Tá? São 3 categorias. O pessoal acaba esquecendo, né, que o delegatário pode conhecer o idioma, tá? Desde que ele domine, né, plenamente, principalmente linguagem jurídica estrangeira, ele poderia, então, nesse caso, lavrar o ato, né, desde que compatível nesse caso. E mesmo quem venha se declarar em outra língua, cuidado, viu? Sempre em vernáculo nacional para levar para o ato propriamente dito. No corpo do ato será identificado o tradutor e o respectivo número do registro na junta comercial, se público, ou termo de compromisso, se indicado pelo delegatário. Ou seja, se for um tradutor público juramentado, ele então vai ter aqui o número dele, né, de registro na junta, como na verdade é uma matrícula, né, que a Lei 8934 menciona, aqui nas normas veio como registro, é a matrícula dele que será mencionada então no corpo do ato, ou, se for uma pessoa indicada pelo delegatário, um termo de compromisso. Falando que ele então se responsabiliza, né, nos termos da lei, pela declaração que ela manifestou, dos conhecimentos dela para tanto e de tudo aquilo que ela presenciou naquela declaração. Na hipótese do ato envolver interesse de pessoa com incapacidade relativa ou absoluta, o delegatário, além de consignar a data de nascimento, qualificará o representante ou assistente. E o menor relativamente incapaz deverá comparecer ao ato pessoalmente.
ainda que haja autorização judicial. Peculiaridade daqui. Tá? Geralmente, se tem autorização judicial, geralmente o menor não comparece. Comparece só aquele que o juiz deu poderes para representá-lo, ou assisti-lo eventualmente. Aliás, na verdade, seria um caso de assistência que só fala do menor relativamente incapaz. E nesse caso de assistência com autorização judicial, aqui eles pedem obrigatoriamente